Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre pedir para o universo e pedir para as pessoas. E antes de começar o vídeo, eu só vou pedir para você comentar aí alguma coisa para ajudar a subir o canal. Pode comentar, gratidão, muito obrigado. Bora começar falando aqui sobre pedir para o universo. Qual que é o problema disso? O Hélio Couto ele tem uma frase famosa que ele fala assim: quem pede não tem. Então, se a pessoa ela está pedindo algo, quer dizer que ela está na necessidade, ela está na falta. E quando você pede para o universo alguma coisa, você vai atrair aquilo que você está sentindo, não o que você está falando. Então, se você está pedindo algo, você está ali se humilhando, falando que precisa, que está com falta disso, que você está necessitando disso, você vai emanar um sentimento de escassez e você vai atrair mais escassez para a sua vida. Por isso que eu dei até o exemplo ali, né, no outro vídeo, das pessoas que vão para a igreja e ficam pedindo coisa para Deus, até se ajoelhando, se humilhando lá, implorando coisas, elas estão numa vibração muito forte de escassez. E o que acontece é o seguinte: o universo, mundo quântico, ele não funciona através do pensamento. O seu pensamento não consegue se conectar com o universo, tá? O que vai se conectar é o que você está sentindo. Então, se você está pedindo alguma coisa, falando que você precisa disso, você está emanando um sentimento de escassez, e é isso que vai voltar, não a coisa que você está pedindo. Fiz até um desenho aí para a gente entender melhor isso. Aqui está você e aqui está o seu sentimento. O seu sentimento é o que vai se conectar com o universo. O pensamento, ele não consegue se conectar. O sentimento, ele tem uma frequência muito maior, por isso que só o sentimento se conecta com o mundo quântico. O pensamento, ele tem uma frequência muito baixa, ele não se conecta. Ele é importante também para você criar o sentimento, mas o que importa aqui é o sentimento. Então, com o sentimento, você consegue se conectar com o universo, e aí, através da lei da ressonância, você vai atrair aquilo que você está emanando. É assim que vai funcionar a lei da atração. Então é bem simples, por isso que o Hélio Couto fala que quem pede não tem. Então ela fala assim: eu preciso disso, ela está emanando escassez, voltou escassez. Até o Hélio Couto fala: emanou carência, voltou carência. Então ela fala: eu preciso disso, o universo responde: ok, você precisa disso. Então é por isso que o nosso sentimento é tão poderoso, porque é o sentimento que vai atrair as coisas da nossa vida, tá? Não vai existir lei da atração sem o sentimento. Então, como que a gente faz então, já que a gente não pode ficar pedindo? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai emanar bons sentimentos. E esses bons sentimentos vão atrair coisas boas, tá? Um exemplo é a gratidão. Você preenchendo um aplicativo de gratidão, você vai ver que você está feliz, você está grato por um monte de coisa que tem na sua vida. Como consequência que você está se sentindo esse sentimento bom, você vai atrair mais coisas boas, tá? E isso aconteceu comigo. Eu já preencho meu aplicativo de gratidão tem uns 3 anos e cada vez eu venho recebendo mais coisas para agradecer. Às vezes eu não tenho nem tempo de preencher tanta coisa que eu sou grato. Porque eu tive que dar uma resumida, porque antes eu fazia muitas coisas, muitas, aí agora eu tô resumindo, tô colocando só os principais. É muita coisa mesmo que aparece para agradecer, vai acontecendo um montão de coisa boa, às vezes é coisa simples que você não percebia antes, mas quando você começa a agradecer, essas coisas elas te trazem uma felicidade e você, por estar feliz, você atrai mais coisas para te deixar feliz. E outra coisa boa também de se fazer é o seguinte: quando você quiser atrair uma coisa, você pensa como que você se sentiria caso você já estivesse com essa coisa, né? Como que você iria agir, qual seria o seu sentimento. Tenta criar uma visualização assim bem detalhada e sentindo aquilo. Isso daí ajuda demais a atrair. Até vi um vídeo esses dias, né, de uma menina falando que ela queria uma moto, né? E aí ela ficava imaginando essa moto, vendo como que ela se sentia, ficava tendo esse sentimento. Ela foi e comprou o capacete da moto, aí depois comprou algumas roupas e depois de um tempo realmente ela já estava com a moto. Então, essas visualizações, você usar essa sua imaginação para você pensar em coisas boas, isso vai ajudar a atrair coisas do universo, tá? Sem você precisar pedir. Então, a gente já viu aqui por que, que não pode pedir para o universo e o que a gente faz em vez de pedir. Eu falei aqui coisas muito valiosas, tá? Peço que você deixe um like aí por essas informações, que foram informações muito boas. Se você aplicar hoje, você já vai conseguir atrair coisas boas a partir de hoje. E agora vamos entrar na segunda parte do vídeo, que é de pedir para as pessoas. Até coloquei esse episódio aqui que eu estava assistindo ontem da série The Office, uma série muito boa para você dar risada.
E aí tá acontecendo uma coisa de uma pessoa que está pedindo, que é o seguinte: o Daryl, que é aquele cara ali, ele tá fazendo o trabalho de duas pessoas, e aí ele tá aqui numa negociação com o Michael para pedir um aumento. E aí eles estão lá na negociação, né? O Michael fazendo técnicas aí para poder não dar o aumento para ele. Aí o Michael fala que não pode dar o aumento, né? Porque nem ele ganha isso tudo, né? Aí ele mostra o cheque dele e aí eles veem que o Michael ele ganha quase o mesmo salário do Daryl, né? Que trabalha no depósito. Aí ele até vê e começa a dar risada. E o Michael, ele é o chefe ali da empresa. E aí por isso que o Daryl começa a dar risada, começa a zoar. Aí o pessoal ali do escritório fica com dó do Michael, começa a dar dinheiro para ele ali, dinheiro que estava devendo para ele ali. E aí depois o Daryl fala: Michael, mas por que você só ganha isso, né? Sendo que você não é o chefe. Aí ele fala: é porque eu nunca pedi um aumento. Aí no final não consegue nem dar o aumento pro Daryl, porque o salário do Michael é tão baixo que se desse aumento pro Daryl, ia quase chegar perto do salário ali do Michael. Aí o Daryl, para ajudar ele e para ajudar a si mesmo também, ele fala: não, então faz o seguinte, Michael, pede um aumento também. Aí você vai ganhar mais, aí eu vou conseguir o meu aumento. Aí o Michael vai, liga para ela e fala que quer um aumento. Ela fala: só se você vir até aqui na sede de Nova York. Aí ele vai lá até a sede e aí ela mesma fala pro Michael: nós só nunca te damos aumento porque você nunca pediu. E era só você ter pedido que a gente teria te dado. E isso acontece em muitas empresas, tá? Até na empresa que eu trabalhei ali, eu via isso, né? O pessoal não pedia, ficava conformado ali e a empresa não dava aumento mesmo, porque a pessoa não pediu, né? Eles pensam assim: se não tá pedindo, então é porque tá tudo bem. E uma vez eu tive essa comprovação, porque eu vi uma conversa do diretor lá da empresa com outras pessoas ali na reunião, né? E aí ele falou assim: ó, eu vou cortar isso aqui, que era algum benefício lá que ele ia cortar. E aí as pessoas, alguém lá falou: mas e se a pessoa reclamar? Aí ele: então você faz assim, ó, quem reclamar você põe de volta, quem não reclamar deixa assim mesmo. Então esse é um pensamento que existe em muitos lugares. Então é por isso que a gente está entrando nessa segunda parte do vídeo, que é o seguinte: para as pessoas a gente tem que pedir sim. Quanto mais pedir, melhor. Eu vou até colocar o desenho de novo para a gente entender essa parte. Aqui na parte de cima a gente vê que a gente só consegue se conectar com o universo através do sentimento. Já com as pessoas a gente consegue se conectar através da linguagem, né? Então você pedir para as pessoas é essencial até para a sua comunicação. Então, com as pessoas, a gente não usa essa lógica de não pedir. A gente só faz isso com o universo. Mas com as pessoas, a gente vai pedir sim, porque faz parte da nossa comunicação. E, na verdade, quanto mais você ficar pedindo, quanto mais você está fazendo network, mais você vai ser ativo e mais coisas você vai conseguir. Até dar o meu exemplo aqui mesmo, né? Eu, antes de começar a trabalhar com marketing digital, eu meio que fui à falência aí com a aposta esportiva. E aí eu cheguei num grupo que eu tinha lá de sites, né, de coisa que eu trabalhava, e eu praticamente implorei lá nesse grupo. Falei: nossa, tudo que eu faço não dá certo, sei lá, será que alguém pode me ajudar? Já tentei de tudo e não deu certo. E aí apareceu um monte de pessoas lá para ajudar, apareceu alguns também querendo comprar meus sites, mas por sorte apareceu um amigo que quis fazer uma parceria comigo e ele me ajudou muito. Então eu praticamente implorei ali no grupo e deu certo, né? Então eu pedi e eu tive. E eu continuo fazendo isso, porque até hoje eu participo desses grupos aí de marketing digital e sempre eu estou pedindo alguma coisa. Às vezes um plugin para algum site, às vezes tem plugin que custa $20, $50. Eu pego e peço para os caras lá, falo: alguém tem esse plugin aí para me arrumar? E aí os caras dão: toma aí o plugin. Então eu já consegui plugin, tema, ajuda com coisas, ajustes no site, já aprendi um monte de coisa. Até mesmo marketing digital eu aprendi só pedindo para os outros, pedindo informação, pedindo para ensinar como fazer. Não precisei nem pagar nenhum curso, porque eu fui atrás, fiquei pedindo. Conhecimento também eu peço direto. Às vezes eu estou na live ali do Cláudio e aí eu estou com dúvida de alguma coisa, eu peço, falo com ele: qual a sua opinião sobre isso? Ele pega com todo prazer, ele explica ali, ele ajuda. Então é importante a gente fazer isso, né? Sempre estar pedindo coisa para as pessoas, né? Eu sei que muita gente tem um bloqueio, tem muita gente que fala assim: não gosto de estar pedindo as coisas, não gosto de pedir. Mas se você não pedir, você não vai ter com relação às pessoas. Até mesmo quando você está numa negociação, se você não pedir o desconto, você não vai ter. Porque com as pessoas a gente tem que ser ativo, a gente tem que pedir e falar o que a gente quer, porque ninguém vai adivinhar.
né? Igual, imagina se eu ficasse ali triste, que eu perdi aquela grana ali com as apostas e não falasse para ninguém ali do grupo. Os caras iam adivinhar que eu estava passando por uma situação ruim e ia chegar alguém para me ajudar? Não ia. Então a gente tem que pedir as coisas que a gente está precisando. E às vezes, né, na verdade muitas vezes, o que acontece? As pessoas elas ajudam e elas dão as coisas, né? Eu fico impressionado com isso. Às vezes tem gente que fala assim, ah, não gosto de pedir, não gosto de estar pedindo. Mas às vezes a pessoa que quer te dar alguma coisa, ela só está esperando você pedir. Lembro uma vez que eu estava com a dificuldade com sites, né? E os caras estavam cobrando R$ 3.000, R$ 4.000 numa mentoria. E uma vez eu fiquei falando ali, pedindo para os caras, falei, ó, me ajuda com esse negócio, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. O cara chegou e me deu uma mentoria de graça, uma mentoria que poderia ter custado uns R$ 3.000, ele me deu ali de graça, só porque ele viu que eu estava pedindo e ele quis ajudar. E até em negociações, teve uma vez que eu pedi um negócio absurdo ali pro cara, né? Que ele tava vendendo um site por R$ 3.000. Aí eu falei, olha, eu posso pagar 500, aceita? Né, eu sabia que era absurdo, né? Mas eu falei, eu vou tentar, vou pedir. E aí ele falou, não, aí também já tá tirando. Passou um tempo, ele não conseguiu vender esse site, e ele tava necessitando do dinheiro, ele falou, ainda vai querer? Aí eu, toma. Então, se eu não tivesse pedido ali, eu não teria conseguido, né? Então, por isso que a gente tem que ter em mente que a gente tem que ir atrás das coisas, né? Com relação às pessoas, a gente tem que pedir, tem que ir falando o que a gente quer. Isso faz parte da comunicação, né? Você precisa colocar o que você quer, porque não adianta ficar esperando as pessoas adivinharem o que você quer, né? Até se você quer impor algum limite na sua vida, você tem que pedir isso aí, você tem que falar, ó, isso aqui para mim é assim, é desse jeito. É igual teve uma vez que eu estava trabalhando no nicho de cartão de crédito e aí tava procurando por grupos, né, para eu comprar grupos de cartão de crédito. E aí tinha alguns grupos lá à venda, né, e tava custando mais de R$ 1.000 esses grupos. Só que aí eu percebi que tinha alguns grupos ali que os administradores não estavam cuidando. Aí o que que eu fiz? Eu fui no privado ali de todos os administradores, peguei uns 10 grupos e falei, ó, quer que eu ajude para administrar seu grupo? Ou seja, eu ia ganhar o grupo, né, onde eu ia poder postar minhas coisas lá. E aí teve dois que responderam, sim, eu vou te colocar de administrador. Então eu pedi ali, eu consegui 2 grupos de graça praticamente. Teve uma vez também que um amigo meu, ele pediu um site para uma pessoa e essa pessoa não estava utilizando mais esse site. E era um site monetizado, que custa na média de R$ 4.000. E aí ele falou assim, ó, já que você não está usando mais esse site, não quer me dar ele não? Ele falou assim. Aí o cara falou, tá bom, vou te dar ele. E passou o site pro cara, simplesmente porque ele pediu. E tem vários casos igual esse, né, de pessoas que estão ali dispostas a dar alguma coisa ou oferecer alguma informação, só que não chegou ninguém ali para pedir, né? Então quem tem essa humildade de pedir, muitas vezes consegue muitas coisas, igual todos os exemplos que eu dei aqui, até do meu caso mesmo. Esse caso da humildade que eu falei é uma coisa que é o contrário do ego, porque a pessoa que tem um ego muito elevado, ela não vai conseguir pedir nada, ela vai ficar com aquela postura assim, não, eu não vou pedir nada para ninguém, eu já sei de tudo, né? Porque eu vejo muito isso acontecendo, até nesses grupos de marketing digital, tem cara que acha que sabe de tudo ali, que ele tem uma reputação a zelar e acaba não pedindo nada, e aí às vezes ele está fazendo as coisas erradas, ele prefere fazer uma coisa errada do que pedir ajuda para alguém que sabe o que está fazendo. Tem até um livro que ele explica tudo isso, né? Que é chamado O Ego é o Seu Inimigo. Esse livro aí ele explica como que o ego pode destruir com a vida, com a carreira, com tudo da pessoa. Agora, sobre pedir, a gente já sabe que existe o limite, né? Não vamos ficar também perturbando as pessoas, pedindo um montão de coisa toda hora, né? E também é sempre importante a gente ajudar também, não ficar só pedindo, né? Igual nesses grupos aí que eu participo, eu sempre estou ajudando com alguma coisa. Já ajudei muitas pessoas lá e outras me ajudaram, né? Então é meio que uma troca, um network. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí a diferença entre você pedir para o universo, do qual eu falei que o universo ele entende o sentimento, então se você pedir, você vai estar emanando escassez e você vai receber mais escassez. Já com as pessoas é importante a gente pedir, porque a gente está usando a linguagem humana, né, de pedir, solicitar, então faz parte da comunicação a gente pedir as coisas, até porque se a gente não pedir, ninguém vai adivinhar o que a gente quer, então a gente tem que ter uma postura ativa, pedir as nossas coisas, impor nossos limites, negociar, porque isso faz parte da interação humana e para você conseguir as coisas, você precisa estar pedindo aí para as pessoas, tá? Nem que seja você pedir por algum serviço. Para você progredir, você vai ter que estar
em contato com pessoas, né? Eu nunca vi pessoas progredindo sem estar em contato com outras pessoas. Então você vai precisar pedir alguma coisa para essa pessoa. Vou dar até o meu exemplo. Agora eu estou entrando na fase onde eu estou abrindo uma empresa. Então eu precisei pedir para pessoas que manjam de contabilidade como que eu faço, né? E aí até uma pessoa me indicou uma empresa aí que faz, e aí com essa empresa eu tive que pedir algumas coisas para ele e assim por diante. Conforme eu for subindo, eu vou falando com pessoas, negociando, pedindo, né? E assim a gente vai progredindo. Pedindo, claro, não sendo chatão de ficar pedindo toda hora, nem sendo uma pessoa que fica só sugando a energia dos outros, a gente pede, mas também a gente ajuda e também ter aquele limite de pedir, né? Porque também se a gente ficar pedindo muito, entrando na escassez até com pessoas, a gente vai afastar ela também, tá? Então a lei da atração serve também para pessoas. Você vai ficar na vibração muito de escassez, você vai repelir essa pessoa. É igual tem um pedinte ali no centro que o pessoal vê ele, o pessoal já atravessa a rua, porque já sabe que ele vai ficar pedindo. Então a gente tem que ter o limite aí para pedir, né? Tem que ter o bom senso. Espero que isso tenha ficado claro aí nesse vídeo. Se vocês gostaram, peço que você deixe um like, comenta e se inscreva também no canal. Muito obrigado e até mais.